Nosso primeiro texto está em 1 Crônicas 28, os versículos 10 a 12. E eu vou ler e vocês me acompanham. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Diga, assento de misericórdia. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Davi está no final da sua vida, e ele não queria morrer antes de construir o templo para adoração a Deus. Mas Deus vem para ele e diz: Davi, você foi um homem que derramou muito sangue, você não vai construir, mas o seu filho Salomão vai. Mas é interessante que Deus dá para Davi e não para Salomão. Revela a ele tudo aquilo que Deus esperava desse templo no qual ele iria habitar. E Deus então dá todos os detalhes, como vocês viram, milimetricamente, as medidas, os materiais, tudo aquilo que envolvia o templo. Deus falou: você quer um templo para mim? Então eu vou te dizer como é que ele tem que ser. Mas uma coisa é muito interessante, porque dentro do templo, o lugar mais importante era o Santos dos Santos. E no Santos dos Santos, o utensílio mais importante era a Arca da Aliança. Mas pela primeira vez, queridos, Davi, que sempre chamou a Arca da Aliança de Arca da Aliança, pela primeira vez ele muda o nome e passa a chamar a Arca da Aliança de propiciatório. Na verdade, o propiciatório é essa tampa aqui, ó. Não é a arca toda. Nesse propiciatório era onde o sumo sacerdote aspergia o sangue 7 vezes. No dia da expiação. E naquele momento, os pecados de Israel eram perdoados. Mas o que será que aconteceu para Davi chamar a Arca da Aliança de propiciatório? Na verdade, essa palavra propiciatório também pode ser traduzida em assento de misericórdia. Por que será? Porque certamente, queridos, Davi olhou para trás da sua vida, e uma coisa ele podia ressaltar e se lembrar do seu relacionamento com Deus: era um relacionamento baseado na misericórdia. Davi, queridos, cometeu 2 pecados gravíssimos, que pela lei não havia perdão, era a morte. Um deles era o adultério, e a pena para o adultério era apedrejamento. Misericórdia. Se a gente fosse instaurar essa lei aqui, hein? Mas o segundo era matar alguém inocente. E a lei dizia: olho por olho, dente por dente. E Davi certamente olhava para a sua história e sabia: eu merecia a morte, mas Deus me tratou com misericórdia. Isso é tão forte, queridos, que quando o apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde, mais de 1000 anos depois, ele vai falar sobre a graça, ele cita 2 personagens no Velho Testamento que compreenderam a graça. Um deles é Abraão e o outro é Davi. Vejam o que diz Romanos 4, de 3 a 7. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, a sua fé. Ora, ao que trabalha,
o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que Paulo está dizendo? Se nós merecêssemos a salvação, então Deus estava nos devendo. Mas nós não merecemos, então se Ele nos deu, é pela graça. Mas ele diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Diga assim, eu sou salvo pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé. E aí então ele introduz Davi e diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Diga para a pessoa ao teu lado, você foi justificado, não pelas suas obras, mas pela fé, pela misericórdia e pela graça de Deus. E aí ele diz assim, ele cita Davi no Salmo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esta palavra coberto é a mesma palavra para a tampa da arca. Propiciatório. Agora, por que isso foi chamado também de assento de misericórdia? No inglês é assim chamado de mercy seat. Por duas razões. Vocês estão vendo esses dois querubins aqui representados? A Bíblia diz que Deus, o trono de Deus, está entre os querubins. Por isso, a representação dos querubins no propiciatório ou no assento de misericórdia significa que quando Deus se manifestava no templo, aonde ele se assentava no seu trono, neste lugar. Mas por que misericórdia? Porque no dia da expiação, o sangue aspergido sobre este propiciatório garantia com que todos os pecados da nação de Israel fossem perdoados. Amém? Em outras palavras, o que Deus está dizendo, você vai construir o templo inteiro, mas o lugar mais importante é o Santos dos Santos. E aquilo que é mais importante nesse templo, Davi fala, é o assento de misericórdia. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não habita em templo feito por homens. O que Deus está dizendo para você hoje, que você como templo do Espírito, deve encontrar um lugar no seu coração, para que o trono de Deus, o trono da sua misericórdia, domine e dirija a sua vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, se nós somos o templo do Espírito, se nós devemos manifestar a este Deus no centro da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos atos, das nossas convicções, deve haver um lugar para misericórdia. Diga a pessoa ao teu lado, Deus te chamou para ser portador da sua misericórdia. Mas o que havia dentro dessa arca? É muito interessante isso, porque dentro da arca haviam 3 utensílios muito importantes para a história do povo de Israel. O primeiro era um vaso do maná. Quantos se lembram do que é o maná? O pão que desceu do céu, que representa o suprimento de Deus para as nossas necessidades. Agora vejam bem, o maná ele tinha uma validade de 24 horas. O que acontecia com o maná depois de 24 horas? Apodrecia. Literalmente ele criava vermes. Deus falou, olha, vocês escolham o maná, mas peguem só o que vocês puderem comer. Não adianta levar para casa e achar que vai guardar para o dia seguinte, porque vai apodrecer. E aqueles que acreditavam que não ia cair para o dia seguinte, levaram para sobrar, presenciaram o fedor e também o apodrecimento daquele maná.
Sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Que quando você não confia na misericórdia de Deus para suprir a sua vida, e você confia em si mesmo e tenta se virar e fazer do teu jeito, a provisão vai apodrecer, vai se desfazer. Mas se o maná estiver debaixo do assento de misericórdia, o maná nunca vai apodrecer. Queridos, o vaso do maná dentro da arca tinha maná vivo. Vocês estão entendendo o que Deus está revelando para vocês? Fora do assento de misericórdia ele apodrecia. Debaixo do assento de misericórdia o maná permanecia vivo, saudável, fresco como no dia que ele caiu. E o Senhor quer dizer para você: vivemos em tempo de medo, onde as pessoas estão atemorizadas. Ai, meu emprego eu vou perder, ai, as portas vão se fechar. O Senhor está dizendo que Ele, por sua misericórdia, haverá de suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? As necessidades físicas, a sua saúde, o seu emprego, o salário que você recebe, os negócios que você vai ter que fazer, tudo vem de Deus. Cutuca o teu irmão do lado e diga assim: não tenha medo não. Se você está debaixo da misericórdia, não faltará provisão para a tua vida. Amém? As suas provisões emocionais, as pessoas que vão te amar, os amigos que você vai fazer, a esposa, o marido, os filhos, os irmãos da igreja, todos aqueles que serão instrumentos de Deus para suprir as suas necessidades emocionais, nada mais são do que o maná de Deus, debaixo da tampa da misericórdia, debaixo do assento da misericórdia. Amém? Diga assim: em Jesus eu sou suprido, física, emocional e espiritualmente. Porque todos nós também, pode aplaudir, todos nós também temos necessidades espirituais: salvação, perdão, graça, misericórdia, dons, unção, tudo que vem de Deus para suprir as suas necessidades, só se mantém renovado porque está debaixo do assento de misericórdia. Sabe, querido, Deus não te chamou para ser instrumento de juízo na vida de ninguém. Deus te chamou para ser portador da sua misericórdia. Quem aqui quer ser um recipiente da misericórdia de Deus? Mas dentro da arca e debaixo do assento de misericórdia havia o cajado de Arão que floresceu. Arão foi escolhido por Deus como sumo sacerdote. Ele não era perfeito, mas um dia os líderes de Israel se rebelaram contra Moisés e contra ele. E disseram: por que Moisés é o líder? Por que Arão é o sumo sacerdote? Nós também podemos ser. E aí Deus deu a seguinte direção: chame todos os líderes, pegue o cajado de cada um deles e coloquem esses cajados dentro do tabernáculo. E assim fizeram. Passou a noite, na manhã seguinte eles foram lá pegar os cajados de volta. O de todo mundo continuava um cajado. O de Arão começou a florescer botões, flores de amendoeira. E todos ficaram impactados e disseram: certamente a unção de Deus está sobre a vida de Arão. Sabe, querido, a Bíblia diz assim: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A vara de Arão fala das nossas habilidades.
fala da unção, do nosso chamado, da autoridade espiritual que Deus dá para cada um de nós. E todos nós, como a Bíblia diz, somos sacerdotes. Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas nós, sem a graça, sem a misericórdia de Deus, somos meros pedaços de pau mortos. Por que é um cajado, a não ser um pedaço de madeira que morreu quando foi cortado da árvore? O cajado só é vivo se ele está ligado à árvore. No momento que ele se torna um instrumento na mão do homem, ele é morto. Mas debaixo do assento de misericórdia, a vara de Arão floresceu de novo, como se ela tivesse ligado à árvore da amendoeira. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: há momentos na sua vida que o abatimento, que a tristeza, que a depressão, que o cansaço, que as dificuldades da vida nos fazem sentir como mortos. Mas se eu estiver debaixo da misericórdia de Deus, Deus vai ressuscitar o que estava morto. Quantos aqui podem dar um grito de júbilo, dizer: eu creio? É a misericórdia de Deus que torna as nossas obras mortas em fruto de vida. É a misericórdia de Deus que transforma aquilo que foi quebrado por traumas, por decepções, em algo que é restaurado e ressuscita. É a misericórdia de Deus que pode curar a sua casa, a sua alma, os seus relacionamentos. É a misericórdia de Deus que mantém a flor que é destinada a secar e cair, viva no cajado de Deus. Quantos aqui querem que Deus floresça na sua vida? Querido, quando você vê uma pessoa cheia da misericórdia de Deus, ela está em paz, ela está alegre, ela está feliz. Ela pode até ter momentos difíceis, de perdas, mas ela está em paz. Será que você está encontrando na sua vida um lugar para a misericórdia de Deus? Quando Davi assumiu o reinado de Israel, ele desejou muito trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E a arca estava em Shiló por 200 anos, esquecida, cuidada por alguns sacerdotes no deserto. Mas Davi diz: tragam a arca para Jerusalém. Acontece que ele não deu atenção à lei e mandou trazer a arca em carros de boi e não no ombro dos sacerdotes, porque esses varões que aqui estão, eles existiam para que os sacerdotes o carregassem nos seus ombros. E ela foi então num carro de boi, e durante o caminho um dos bois tropeçou, o carro parou e a arca caiu. E quando ela caiu, o propiciatório se abriu e caiu a tampa. Um dos homens que estavam perto, chamado Uzá. Uzá, no hebraico a palavra Uz ou A significa força. Uzá significa aquele que é forte. Representa alguém que tenta levar a vida espiritual pela sua própria força. A Bíblia diz que ele morreu na hora. Porque quem tem descoberto a arca da aliança, o propiciatório sai, quem sai debaixo do assento de misericórdia, entra no juízo de Deus. E o juízo de Deus não permite que ninguém permaneça vivo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Uzá representa todos aqueles que tentam ganhar a salvação pela sua própria força. Tanto isso é verdade, quando já ouviram falar da metralhadora israelense chamada Uzi.
Sabe o que significa use, literalmente no hebraico? Minha força. O camarada está com a máquina daquela, ele fala, esta aqui é a minha força, vem que você vai ver. Mas na presença de Deus, força alguma garante o homem impune. No momento em que o assento da misericórdia se descobriu, o homem morreu. Sabe o que Deus está querendo falar ali, querido? É uma forma de Deus estar dizendo na velha aliança o seguinte: nunca descubra o que a minha misericórdia cobre. Nunca descubra o que a minha misericórdia cobre. Não tente agradar a Deus pela justiça própria. Só é um jeito de agradar a Deus, através da misericórdia de Jesus. Amém? É por Ele. Jesus é o assento da misericórdia. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas o que Deus está dizendo para você, olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: não traga o pecado de ninguém para acusação. Deus não te chamou para acusar. Deus te chamou para pregar a misericórdia. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Lamentações 3, 22 e 23. Diz o seguinte, é um texto que todos conhecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vocês se lembram que Jesus, quando andou na terra, ele vivia rodeado de pecadores? Sim ou não? Madalena, ele expulsou demônios dela, se tornou sua seguidora. Quando ele entrou na casa do fariseu Simão, uma mulher veio chorando, começou a lavar os seus pés, e Simão pensou: se ele soubesse quem é que está fazendo isso com ele. Jesus já falou: Simão, eu entrei na tua casa, você não me beijou o rosto, você não me lavou os pés, mas desde que eu entrei aqui, essa mulher está ungindo os meus pés. O único grupo que Jesus confrontou foram os fariseus. Porque os fariseus achavam que eram melhores que Jesus. Achavam que Jesus estava fora do padrão. A esses Jesus disse: sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Diga assim: a minha vida está debaixo da misericórdia de Deus. Diga: se eu estou aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Em Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre o caráter do reino. E ele usa reiteradamente 8 vezes, na verdade 9 vezes, uma palavra no grego que é makarios. Essa palavra, esse substantivo, vem de charis, que é graça. O que é uma pessoa engraçada? O que uma pessoa engraçada produz em você? Graça, riso, alegria. Você já riu muito, a ponto de desopilar o fígado? Quem já riu assim? Quem já riu demais assim? Qual é a sensação depois do riso? Alívio, leveza. É isso que a graça de Deus faz. Não a graça dos homens, que muitas vezes nos faz rir por causa do defeito do outro, do tropeço do outro, mas pelo verdadeiro motivo que nos traz plenitude e alegria, que é a presença de Deus na nossa vida. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versos 3 a 12. E quando eu ler bem-aventurado, você leia feliz ou felizes.
Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que são quebrantados, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herderão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Queridos, todos estes 8 estilos de vida falam de uma vida de misericórdia: humildade, quebrantamento, mansidão, fome de justiça, misericórdia, pureza de coração, pacificadores, perseguidos por causa do nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: misericórdia não é fraqueza, humildade não é fraqueza. A força, o poder sem a misericórdia mata e destrói, conquista, domina, vilipendia, toma. Isso é o que o homem faz. Mas o poder debaixo da misericórdia levanta, restaura, cura. Não é isso? Não é isso que um homem que escolhe a medicina para ser o seu sacerdócio faz quando lhe dá o poder para curar aqueles que são enfermos? Deus chamou a igreja para ser o poder de Deus, o braço de Deus, para trazer ao mundo a misericórdia que traz a vida àqueles que estão mortos. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Eu creio. Diga: Senhor, eu fui chamado para ser portador da misericórdia. Se você quer misericórdia na sua vida, não trate os outros no ferro e fogo, porque com a medida que feris, sereis feridos. Com a medida com que medis, sereis medidos. Uma das escrituras mais lindas do Velho Testamento está em Miqueias 6:8. Muitas pessoas tiram um texto do contexto para pretexto. Mas o Velho Testamento também tem textos doutrinários. E aqui esse texto fala o que Deus quer. Deus está dizendo: isso é o que eu quero de você. E portanto isso é uma doutrina. Ele te declarou, o homem, o que é bom, diga o que é bom, e o que o Senhor pede de mim. O texto fala de ti, mas diz assim: Ele me declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de mim. Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, que ames a misericórdia. E 3, que andes humildemente com o teu Deus. Amém? Praticar a justiça. Crente que é crente não pode querer dar jeitinho. Crente que é crente tem que abominar o pecado. Se você é crente, se o Espírito Santo está em você, quando você peca, você tem que ficar triste. Quantos aqui sentem tristeza quando pecam? Fala: meu Deus, eu não podia ter feito isso. Quando você sente isso, isso é uma prova de que o Espírito Santo habita em você. Porque ainda que nós sejamos salvos pela misericórdia, graça não é uma liberdade para que andemos em pecado. Deus te salvou do inferno. Você foi chamado para viver como luz do mundo. E luz do mundo significa buscar a justiça e se desviar do mal e do pecado. Diga: praticar a justiça, amar a misericórdia. Amém, irmãos? Quem ama a misericórdia, quando vê o irmão pecando, não tem prazer em açoitá-lo, em acusá-lo.
tem prazer em levantá-lo, em tirá-lo do caminho errado e trazê-lo para o caminho de Deus. Não foi isso que Jesus fez? Não foi Ele que nos ensinou a buscar a ovelha desgarrada, colocar nos seus ombros e trazer de volta para o aprisco? Deus não nos chamou a não ser para trazermos as ovelhas por misericórdia, nunca por juízo. Quando Jesus passou por Samaria, os samaritanos o rejeitaram, e João, que fazia parte, do inner circle, do círculo mais íntimo, virou para Jesus e falou: Jesus, se o senhor quiser, não precisa nem se incomodar, pode dizer, eu mando descer fogo no céu para fulminar essa turma aí. Jesus deu uma chamada, ele falou: escuta, vocês não têm discernimento que espírito vocês servem? Porque o Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar o que havia perdido. A palavra de Deus diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, que ele se arrependa e viva. Querido, o crente que é crente, que ama a misericórdia, ele tem que olhar para o pecador e ter dó, ter pena, ter misericórdia dele. Amém? Esse é o nosso chamado. É o chamado de pregar o amor de Deus. Quando as pessoas se sentem rejeitadas, abandonadas, nós fomos chamados para tocar nelas e curá-las e abraçá-las e dizer: o Senhor te ama e o Senhor te aceita. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Em João capítulo 5 há uma história linda também. Quando você vai a Israel, você passa pela porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus. E você dobra à direita, na primeira rua, e você chega a um lugar chamado Tanque de Betesda. Quantos já ouviram falar do Tanque de Betesda? Betesda é uma palavra hebraica. Bait, casa. Hesed, graça, misericórdia. Tanque de Betesda é o lugar da casa da misericórdia. E lá havia um homem que há 38 anos estava paralítico, porque havia ou uma lenda, ou de fato acontecia, a Bíblia não é muito clara, que quando um anjo mexia as águas daquele tanque, a primeira pessoa que entrasse no tanque era curada instantaneamente. E Jesus chega e fala com aquele homem: você quer ser curado? Vamos ler o texto, João 5, de 6 a 9. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Em outras palavras, eu não tenho ninguém que me insira na misericórdia quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Glória a Deus, queridos. Na lenda, o indivíduo, para ser agraciado, todos os outros ficavam sem nada. Era excludente. O primeiro que chegasse, o mais capaz, o mais veloz, nunca o mais necessitado, ia mergulhar na misericórdia. Os outros todos tinham que ficar destinados a uma vida de fracasso. E aí vem aquele que desceu dos céus, não para nos inserir num tanque de Betesda, mas nos inserir no oceano da misericórdia de Deus. E diz: você quer ser curado, mas eu não sei como chegar lá. Faz 38 anos que eu estou aqui e nunca ninguém me levou lá. E Jesus disse: eu vou te inserir no oceano da minha misericórdia. E imediatamente ele foi curado. Querido, a misericórdia de Deus não é para um de nós, é para todos nós. É para todos que querem, para todos que creem, para todos que se entregam a Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Querido, a misericórdia de Deus é
renovada na sua vida a cada dia. O acusador vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Jesus é aquele que desceu para nos introduzir, nos imergir na sua misericórdia. Se Jesus está na sua vida, o seu caminho será de misericórdia. Quando você leva alguém a confessar Jesus, você leva essa pessoa a abandonar o caminho do alto esforço para entregar a vida para aquele que nos ama incondicionalmente. Amém? Você sabia que o Senhor te ama? Você sabia que a misericórdia de Deus vale para você até no momento da tentação? Até no momento da luta, até no momento da queda, até no momento do abandono. Basta que alguém clame: Senhor. Aquele que invocar será salvo. Por isso, se o inimigo se levantar contra a sua vida, não lute contra ele na sua própria força. Se entregue à misericórdia. Quero contar uma ilustração aqui que eu acho que é bem pertinente. Quantos aqui ouviram falar da Renascença? Renascença foi um período interessantíssimo. Fim da Idade Média é quando os homens param de olhar para as artes como se Deus fosse o centro de tudo e começam a colocar o homem como centro. E nesse período de transição, ainda que os temas fossem bíblicos e religiosos, mas Deus passa a sair do centro e quem começa a entrar no centro é o homem. E o maior escultor da época da Renascença é um homem chamado Michelangelo. Quantos já ouviram falar? Ele era pintor também, pintou a Capela Sistina, as Pietà e tudo mais. Mas Michelangelo fazia suas obras baseadas no quê? No que ele lia das Escrituras. E certa vez ele leu na Bíblia Latina, a tradução latina, que Moisés, quando desce do Sinai, o texto diz: o seu rosto brilhava com a Shekinah de Deus. Na versão latina, diz que saíam chifres do rosto dele em direção à sua cabeça. E quando você vê a maravilhosa escultura de Moisés, você percebe que ele tem chifre. Tudo porque ele interpretou mal as Escrituras. Quando alguém não entende a graça de Deus, distorce as pessoas e coloca chifres naqueles que estão debaixo da graça. Deus não te chamou, olha para o teu irmão e diga: Deus não te chamou para botar chifre de demônio em pessoas que estão debaixo da misericórdia de Deus. Amém? Você olha e vê o mal no outro, é o mal que está no teu coração. A Bíblia diz claramente isso. Interpretar a Bíblia e não ver a misericórdia de Deus é não conhecer a revelação de Jesus. Mas o terceiro elemento que estava dentro da arca, meu querido, eram as tábuas da lei quebradas por Moisés. Porque quando Moisés desce com as tábuas, ele chega lá embaixo e vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ele fica tão enfurecido que ele joga as tábuas no chão e elas se quebram. E Deus fala: agora você vai ter que fazer outro. Mas por que Deus mandou que as tábuas quebradas da lei estivessem na arca e não as tábuas intactas? Por uma razão única, queridos. Porque o apóstolo Paulo diz que a lei é perfeita, mas nós somos incapazes de cumpri-la. E a Bíblia diz que se você falhou num quesito, já falhou em todos. Então Deus quer que nós nos lembremos que se nós estamos salvos, não é porque cumprimos a lei, não é porque temos justiça em nós mesmos, mas porque estamos debaixo do assento da misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia?
Deus tinha tanta convicção sobre isso que lá em Jeremias 31, 33, ele diz assim: porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está dizendo, não adianta ter uma lei de pedra, ninguém vai cumpri-la. Pelo meu Espírito, eu vou introduzir nos corações. Amém. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3, versos 24 e 25, ele vai nos contar quem é, que eu já falei antecipadamente, o assento de misericórdia. Diga assim, quem é o assento de misericórdia? Vejam o que o texto disse: sendo justificados gratuitamente, diga gratuitamente, por sua graça, diga assim, de graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, sabemos que Jesus é quem nos redime, quem nos salva, de graça, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus está dizendo que esta arca, que era aspergida de sangue na tampa, no propiciatório, no assento de misericórdia, na verdade aponta para o verdadeiro propiciatório, o verdadeiro assento de misericórdia, que iria nos salvar de todos os nossos pecados, e o seu nome é Jesus Cristo. Agora vejam que declaração extraordinária. Ele diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, diga tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que durante séculos, milênios, Deus tolerou os pecados. Tolerou os pecados. Porque um dia eles seriam perdoados em Jesus. Nunca um sangue de cordeiro ou de touro pode perdoar verdadeiramente o pecado. Você entende o que é graça? Lembra o que Deus falou que eu quero de vocês? Praticar justiça. Deus quer que a gente se desvie do mal, mas Deus quer que a gente ame a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia dá glória para Ele e não para nós. Não tem ninguém nesse lugar, e nem na terra, na nossa geração, se eu pudesse dizer, quem é a pessoa que você conheceu que mais viveu um evangelho de piedade? Para mim, a Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa que escolhe passar no meio daquele povo fétido, apodrecido, por amor a Jesus. Essa pessoa chegou perto, mas nem ela vai ser salva por si mesma. Até ela vai ser salva por causa do sangue do Cordeiro. Então, queridos, a misericórdia glorifica a Deus. A autojustificação tenta trazer glória para os homens. Mas a verdade é que durante todo o tempo que os sacrifícios foram feitos, Deus tolerou os pecados. Porque um dia Ele sabia que a justiça seria feita em Jesus. E a justiça, queridos, significou pena de morte. Vou fazer aqui um quiz, uma pergunta, para ver se o povo aqui é bom de Bíblia. Quantos foram crucificados com Jesus? Eu já mostrei. Quantos foram crucificados com Jesus? 2 e Jesus 3, não é isso? Vocês sabem qual era o nome do terceiro a ser crucificado? O terceiro se chamava Barrabás. Ele já estava condenado. Ele era o terceiro. Os outros dois, a gente não sabe o nome.
Mas na última hora, ele estava lá aguardando os soldados romanos para chegarem para levá-lo para a crucificação. Só que na hora que a porta se abriu, ele não viu do homem: bandido, você vai ser crucificado. Ele viu do homem: você está livre. Como assim? Estou livre, mas eu matei, eu roubei. Ele disse assim: um outro foi trocado por você, vai pagar o seu lugar. Você sabe o que o nome Barrabás significa? Bar é filho, Abás é pai. Barrabás é filho do pai. Barrabás representa você, representa eu. Porque ele se tornou filho do pai. Porque o único filho verdadeiro do pai se tornou filho do homem. Porque aquele que merecia a comunhão, a graça, o poder, a glorificação, foi humilhado e morto e tomou o lugar de Barrabás, que somos nós, para que nós que éramos filhos das trevas, nos tornássemos filhos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e assentamos à sua destra nas regiões espirituais celestiais. Amém, queridos? Você é filho de Deus, porque alguém, Jesus, o Filho de Deus, se tornou filho do homem e morreu a sua cruz e a minha cruz. Por isso, encontre um lugar no seu coração para o assento de misericórdia. É isso que Deus espera de nós. Há muita gente aí fora, preso pelas drogas, pela prostituição, pela feitiçaria, pela idolatria. Gente que não sabe que Jesus já morreu pelos seus pecados. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua família, na tua história, que o lugar da misericórdia de Deus vai ter lugar central da tua vida. Amém? É por isso que Jesus disse: amai os que vos perseguem e perdoar os vossos inimigos. Ele não pede nada que ele não tenha feito. Toda vez que o homem tenta lutar com o seu braço, ele produz morte. Mas toda vez que ele deixa que a sua causa seja julgada por Deus, Deus opera na vida dele. Deus te chamou para ser instrumento de misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é feliz. Você perdeu a paz alguma vez por ter feito bem? Você perdeu a paz alguma vez por ter sofrido dano? A gente perde a paz quando a gente comete o dano. Então, qual é a força que você quer usar na tua vida? A força do use a minha própria força, da minha habilidade, da minha capacidade, ou a força do próprio Deus, que luta a tua luta? Amém? Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu quero encontrar na minha vida um lugar para o teu assento de misericórdia. Eu quero entregar, Senhor, minhas tristezas, as injustiças que fazem contra mim, e eu quero invocar a tua misericórdia na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos. Ajuda-me, Senhor, a refletir o amor de Jesus. Quando eu não puder, que Ele faça através de mim. Você carrega no teu coração a Jesus de Nazaré. E Ele disse:
nisto conhecereis que sois meus discípulos. Não porque vocês vão fazer milagres, porque milagre até o diabo imita. Não porque vocês vão pregar bonito, porque os maiores enganadores pregam bem. Mas se vos amardes uns aos outros. Amar, querido, não tem nada a ver com sentimento. Amar é ação. Amar é dizer: Senhor, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer porque o Senhor fez para mim primeiro. Amém? É isso que a gente deve buscar. É deixar que a glória de Deus brilhe através de nós. E a nossa vida seja instrumento da boa notícia. Que Jesus morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Amém? Que a graça imutável do Senhor Jesus, que o amor incompreensível do Pai Celeste e as consolações que nos renovam, que nos curam, que nos restauram e nos ressuscitam, sejam sobre todo o povo de Deus, não só neste lugar, mas onde houver alguém que de coração invoque o nome de Jesus, o nosso assento de misericórdia. Amém.